Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao primeiro congresso online de gestão jurídica do Administração no Direito. O meu nome é Monique Souto, eu sou advogada, atuei como controle jurídico em escritório de advocacia aqui em Goiânia, Goiás, de onde eu falo com vocês. E hoje sou consultora em gestão legal pela empresa de consultoria Hipólito Consultores. E o tema da nossa, aqui tem os meus contatos, tá? Já anotem aí, porque se ficar alguma dúvida após o nosso encontro, coloco os meus canais de comunicação à disposição. Combinado? E o nosso encontro de hoje é justamente para falar sobre controladoria jurídica. Mas antes da gente adentrar no assunto especificamente, eu quero chamar a sua atenção para analisar a controladoria jurídica com a intenção de potencializar o desempenho deste departamento. E por que eu quero chamar a sua atenção para este ponto? Porque como consultora, então, devido ao meu trabalho, diariamente eu entro em vários escritórios, conheço realidades distintas, escritórios dos mais variados pontos. Porém, entre alguns outros pontos, tem algo que é muito comum entre eles. E sabe o que é? A subutilização da controladoria jurídica. Então, muitos escritórios ainda têm esse departamento dentro do escritório como mero auxiliar do setor jurídico. E vocês vão ver que a controladoria jurídica é muito mais que isso, o trabalho dela é muito maior e pode ser estendido aí para atividades extraordinárias que nós vamos ver mais à frente. Então, tudo que eu falar aqui em relação à controladoria jurídica, eu sugiro que você aí da sua casa pense na sua advocacia, pense no seu escritório e comece a anotar aí estratégias para a atuação da controladoria jurídica. Como que o controle jurídico, os assistentes, os estagiários, eles vão sair do backstage e vão partir para uma análise mais estratégica? Como que a controladoria jurídica vai atuar aí no seu escritório, na sua advocacia, de modo a impulsionar de verdade o crescimento do seu escritório? E quando eu falo em crescimento, você deve pensar no crescimento quantitativo e no crescimento qualitativo também, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro ponto que a gente precisa saber é o que é a controladoria jurídica. E aqui eu chamo novamente a sua atenção para ampliar a sua visão. Então, aqui a gente vai começar a definir controladoria jurídica por exclusão. Eu acho que assim a gente dá um novo ângulo de análise em relação a este departamento. Então, a controladoria jurídica, a gente já vai tirar da nossa cabeça que ela é um auxiliar, ela é um apoio do setor técnico. Quando a gente fala em apoio ao setor técnico, isso é uma das atribuições da controladoria. Mas não é o seu principal objetivo, não é a sua principal atuação. Então, a controladoria jurídica ela é um departamento, assim como o departamento financeiro, assim como o departamento administrativo, que vai trazer para o seu bojo, que vai trazer para a sua responsabilidade uma série de atividades. E ela é também um conjunto de boas práticas. E são práticas que viabilizam, que possibilitam, que impulsionam o crescimento do seu escritório, que faz com que você, com que ajude o escritório a fidelizar o cliente, que auxilia os sócios ali no nível estratégico, a ter uma visão ampla do escritório, para que ela apresente, que consiga apresentar para os demais, né, para todo mundo da equipe, como de fato anda a produção do escritório. Então, ela é isso, ela é esse conjunto de departamento, de boas práticas, que vai auxiliar aí a atingir o escopo da controladoria jurídica. Então, por que é importante a gente falar do escopo? Por quê? Porque se eu implantei uma controladoria jurídica no escritório,
eu conheço qual é o escopo dela. Se eu percebo que não está sendo atingido, então alguma coisa de errado tem. E é aí que é hora de revisar os fluxos de trabalho, é hora de analisar as funções que estão sendo desempenhadas pela controladoria, de fazer uma reunião com toda a equipe para traçar novas estratégias. E quando a gente fala de trazer uma controladoria jurídica para dentro dos nossos escritórios, o que a gente objetiva, né? Qual que é o escopo disso? É a gente trabalhar com mais segurança, com mais agilidade, com mais segurança, trabalhar com mais qualidade. Então, em regra geral, esse é o escopo da controladoria jurídica dentro dos escritórios de advocacia, certo? Por quê? Como que a controladoria jurídica traz para o seu escritório mais agilidade? Pensando aqui naquele advogado que faz tudo, ele protocola, ele emite guias de custas, ele solicita documento para o cliente, ele peticiona, ele realiza audiências. Veja bem, se uma das atuações, e nós vamos ver mais a fundo daqui a pouco, se uma das atuações da controladoria jurídica é justamente trazer para a sua responsabilidade essas atividades administrativas, para ela trabalhar conjuntamente com o jurídico, esse advogado que hoje protocola, emite guias de custas, solicita documento para o cliente, teoricamente, ele vai tirar tudo isso da sua alçada e vai ficar com o quê? Com aquilo que efetivamente é técnico. Ele vai realizar a sua petição, ele vai realizar a audiência, sustentação oral, atendimento técnico ao cliente. Veja bem o tanto de atividades que a gente pode extrair desse advogado e transferir para a controladoria jurídica. E por que isso? Porque a gente falou que um dos escopos da controladoria jurídica é justamente o ganho na qualidade. Então, se você tem um profissional, se você tem um advogado aí no seu escritório, ele pode ficar focado naquele processo complexo, naquele cliente estratégico, por que que nós vamos sobrecarregá-lo com atividades que não precisam ser realizadas especificamente por ele? Então, quando a gente começa a fazer essa divisão de funções, essa separação de atividades, lembrando que jurídica e controladoria trabalhando sempre juntos, a gente consegue, e a tendência é que a gente consiga, atingir o escopo pelo qual a controladoria jurídica foi implantada no escritório. Então, se você está aí agora pensando aí na sua casa ou no seu escritório, será que a controladoria jurídica que hoje está lá no meu escritório está trabalhando da forma correta? Basta você colocar aí quais são os escopos, né? Quais são os objetivos, o que visa você com a sua controladoria jurídica e começar a fazer uma análise se de fato você tem tido esses resultados, se de fato você tem alcançado esses objetivos. Então, alcançou o objetivo, é sinal que a controladoria jurídica está caminhando para o rumo certo. Se os objetivos não estão sendo alcançados, então é sinal de que algum ajuste precisa ser feito. Tá bom? Por exemplo, se você vê que os seus advogados aí estão ainda com uma sobrecarga de atividades administrativas e que isso pode ser delegado à controladoria jurídica, vamos analisar a possibilidade. Será que na controladoria jurídica tem profissionais competentes para realizar aquela atividade? Se sim, ok, vamos delegar aos poucos para não sobrecarregar nenhum nem outro, né? Se não, será que é possível um treinamento? Será que é possível uma capacitação desses profissionais que estão atuando na controladoria jurídica? Então, façam essa análise para vocês verem se a controladoria jurídica do seu escritório ela está sendo subutilizada ou se não, se ela está no caminho certo. E aqui eu vou abrir um parênteses. O fato, às vezes, da controladoria jurídica ainda não estar realizando tudo que é burocrático, tudo que é administrativo, não significa que ela esteja sendo subutilizada. Ela estará sendo subutilizada se ela estiver única e exclusivamente por conta dessas atividades. Porque, como eu falei lá no começo,
o rol de atividades de atuação da controladoria jurídica vai muito além de protocolo, muito além de emissão de guias de custas, muito além de solicitação de documentos para cliente, muito além de cadastros no sistema. Isso porque a controladoria jurídica ela tem várias frentes de atuação. Aqui eu deixei elas em duas para ficar mais dinâmico mais didático esse nosso encontro. Então, eu separei numa atuação ordinária e numa atuação extraordinária. E quando vocês advogados, nós advogados estamos muito acostumados com esses termos. Porque tudo aquilo que é ordinário, em regra, é aquilo que você faz no dia a dia, aquilo que é muito comum do procedimento. E isso não é diferente quando a gente fala da atuação da controladoria jurídica. Por quê? As tarefas comuns, ordinárias, corriqueiras, digamos assim, de todo escritório, de toda advocacia, é o quê? São protocolos, são acompanhamentos processuais, são solicitação de documentos, cadastro em sistema, que mais, hein, gente? Tem a gestão dos documentos, que envolve aí a solicitação, a digitalização, como que você vai arquivar esses documentos. Por outro lado, nós temos também a atuação extraordinária. E aí é para cá, para esse ponto da atuação extraordinária que eu quero chamar a sua atenção. Porque provavelmente, se você tem uma controladoria jurídica hoje aí no seu escritório, ela já realiza essa parte ordinária, que é o que acontece com a maioria dos escritórios. Isso é muito claro para todo mundo. Mas a atuação extraordinária ainda tem deixado a desejar. Isso porque ainda não se sabe ao certo até que ponto a controladoria jurídica vai e até que ponto o setor jurídico vai. Então, sem saber o caminho que deve percorrer esses dois setores, acaba que a controladoria jurídica fica subutilizada. Então, vamos lá. Quando eu falo de atividades extraordinárias que podem e devem ser realizadas pela controladoria jurídica, eu estou falando de duas frentes, que é a controladoria jurídica como centro de qualidade e a controladoria jurídica como análise de resultados. Então, o que acontece? A controladoria, ela não toma nenhuma decisão, via de regra. Nenhuma decisão importante, assim, ela, por exemplo, vai aceitar determinada carteira de clientes, não vai, precisa contratar mais pessoas, precisa demitir, enfim, ela não toma esse tipo de decisão. Quem toma essas decisões são os sócios. Mas, se o trabalho da controladoria estiver sendo bem feito, ou seja, se o controller, que é o líder desse departamento, é uma pessoa proativa, uma pessoa que tem uma boa comunicação, que tem um bom relacionamento, provavelmente ele já sentou com os sócios, já fizeram ali uma reunião de estratégia, já pensaram em que tipo de informações que é importante a controladoria jurídica fazer o gerenciamento. E aí, com base no resultado dessa reunião entre controladoria e estratégia, o controle, teoricamente, ele já está ali providenciando meios para colher esses dados, para transformá-los em informações para o setor estratégico ou o setor responsável por tomada de decisões. Então, por exemplo, se algum advogado ou se a equipe como um todo tem recorrentemente feito reclamações em relação à quantidade de prazos a serem cumpridos, que estão esgotados, sobrecarregados. Então, é hora do controle jurídico fazer um relatório muito bem elaborado, muito bem apresentável, tendo ali informações, por exemplo, da quantidade de prazos que cada profissional está cumprindo, quantas audiências quantas audiências estão realizando, que tipo de prazo que tem cumprido mais, são juntadas, são recursos, porque isso impacta diretamente na produtividade do profissional, né? Então, aí, com base nessas informações, os sócios, o coordenador, o gestor do escritório terá condições de tomar decisões
aumentando aí o nível de acerto. Não quer dizer que, tendo uma controladoria jurídica, né, gente, como dizer, a salvadora da pátria, não é bem assim. Mas tudo que a gente quer é aumentar o nosso índice de acerto e reduzir o índice de erro. É por isso que a controladoria jurídica, junto com o jurídico, junto com os sócios, financeiro, administrativo, eles precisam estar em consonância, eles precisam trabalhar junto. Não é a controladoria jurídica trabalhando para nenhum desses setores, é eles trabalhando em conjunto, visando entregar um trabalho de excelência para o cliente, visando o crescimento do escritório. Lembrando que o crescimento ele é quantitativo e qualitativo. Então, quando você tem uma controladoria jurídica que está ali trabalhando, tentando elaborar novos KPIs, que são os indicadores de desempenho, exemplo, né, o que são os indicadores de desempenho, quantos processos ativos o escritório tem hoje, isso tem que estar, entre aspas, na ponta da língua do gestor, na ponta da língua do coordenador, do controller. Precisa saber, essas informações precisam ser muito fáceis de serem acessadas, porque tem decisões que precisam ser tomadas com uma certa urgência. E aí, se você tem essas informações muito bem elaboradas e fáceis de localizar, mais fácil de conseguir tomar essas decisões. Então, eu quero saber quantos processos estão na fase recursal, quantos processos estão em fase de conhecimento, quanto tempo, por exemplo, está demorando desde a petição inicial até o resultado final do processo, até o trânsito em julgado. Então, quando você tem uma controladoria jurídica preocupada em definir esses relatórios, vocês conseguem trabalhar melhor com estratégias. Vocês conseguem elaborar um plano de ação bacana, conseguem traçar metas que sejam atingíveis, evitam que projetos que às vezes começaram tão bem fiquem paralisados. Outra questão da atuação extraordinária da controladoria jurídica diz respeito à confecção de relatórios. Então, não basta simplesmente você saber que a controladoria jurídica ela precisa elaborar relatórios. É extremamente importante você saber, doutor e doutora, que para que a controladoria jurídica ela crie relatórios, precisa ter essa conversa com o coordenador da área. Por quê? Porque o coordenador vai falar para o controller o que ele precisa, porque às vezes é uma peculiaridade de determinado cliente. E às vezes, em que pese o escritório trabalhar com um sistema de gestão, talvez vocês vão ter que trabalhar com alguma outra ferramenta. Então, por isso que vocês precisam manter essa conversa, manter essa convivência, esse espírito de trabalho em conjunto. Porque a controladoria jurídica sozinha não vai conseguir entregar os resultados almejados e muito menos o setor técnico. Ou seja, o seu escritório que está no nível 1 vai permanecer no nível 1. E a ideia, quando você começa a implementar melhorias, é que ele avance de nível. Então, foco na atuação extraordinária, na atuação estratégica. Nessa parte da controladoria jurídica, pegar tudo que é dado, todos os dados importantes ali do escritório, que são importantes para a sua banca, para a sua advocacia, transformar isso em informações e munir vocês com esse apoio aí para tomadas mais certeiras de decisão, tá bom? E aí, o que acontece? Vocês viram que o rol de atividades que a controladoria jurídica traz para ela é muito grande, é muito extenso. E aqui nos slides, pessoal, eu coloquei só algumas, então são muitas as atividades. Só você pensar, o que tem no meu escritório que não precisa, às vezes, de um advogado sênior fazer, que às vezes não precisa que o sócio pare para fazer. Então, teoricamente, essas atividades, elas podem ser delegadas para a controladoria. Ficando o setor jurídico aqui, para cuidar do peticionamento, para cuidar do atendimento técnico, para cuidar das audiências, os sócios, para dar para ter uma melhor tratativa ali com o cliente, para fazer uma prospecção,
para investir ali nas plataformas digitais, né, no marketing jurídico. Então, ela sozinha, o controle jurídico sozinho, ele não dá conta de fazer todo esse rol de atividade. É humanamente impossível, a menos que seja um escritório unipessoal, bem pequenininho, que está começando agora. Caso contrário, a controladoria jurídica, além de de toda essa estratégia de trabalho, digamos assim, envolvendo todos os setores do escritório, é extremamente importante ela trabalhar com ferramentas de apoio. E aqui eu separei duas que podem ser subdivididas, que podem ser aí agregadas com outras pontuações. Mas aqui eu separei a tecnologia e os documentos. A tecnologia, gente, alguém aí tem alguma dúvida de que a tecnologia veio para dentro da advocacia e veio para ficar? Eu acho que não, né? E é bem verdade. Hoje, por exemplo, quando a gente fala em tecnologia, não quero adentrar aqui em conceitos técnicos, enfim, científicos, sei lá. Falando de tecnologia, é o quê? São os computadores, é o WhatsApp, é um e-mail profissional, é a plataforma que você utiliza para fazer videoconferência, enfim, é tudo aí que vai facilitar o desenvolver das atividades. Falando especificamente de produção jurídica, de controladoria jurídica, o sistema de gestão, ele é uma tecnologia e hoje em dia ele já está sendo considerado básico. Então, você unipessoal, você médio porte, você gigante, você precisa de um sistema de gestão. E esse sistema de gestão, ele vai auxiliar todo o trabalho da controladoria jurídica. Por quê? Lembra que eu falei que a controladoria jurídica ela vai construir um banco de dados, ela precisa de dados para transformá-los em informações? É justamente no sistema de gestão que a controladoria jurídica vai centralizar todos esses dados, ou quase todos. Porque é a partir daí que ela vai conseguir extrair relatórios dos mais variados tipos, para as mais variadas finalidades, inclusive para o seu cliente, é a partir desse sistema, com apenas alguns cliques. Tem empresa de sistema de gestão que fala que tudo tem que estar a 3 cliques. Se passou disso, é sinal de que está complexo demais e alguma coisa precisa ser revista. Mas talvez seja um exagero, mas fato é, quando a gente trabalha com um sistema de gestão, tudo de fato fica a cliques, né? Você vai tirar um relatório, você vai selecionar as abas que você precisa que conste naquele relatório, que tipo de informação que você quer que conste, enfim, é um sistema como outro qualquer, só que voltado para escritório de advocacia, com informações que devem ser, com questões que devem ser ajustadas ao seu escritório, porque o sistema de gestão, para que ele seja efetivo, ele precisa trabalhar para o escritório. Daí a necessidade de, antes do escritório começar a encher o sistema com processos, passar por uma configuração, por exemplo, quem vai acessar a parte financeira, quem vai poder incluir ou excluir alguma coisa, ou até mesmo alterar. Então, a parte de configuração, a parte aí de parametrização, ou seja, que tipo de evento que vocês desenvolvem aí na sua advocacia, no seu escritório? Vão criar os eventos, as fases processuais, enfim, então isso é a parametrização. E aí sim vocês começarem a padronizar a forma de alimentar. Tudo maiúsculo, tudo minúsculo, com acentuação, sem, entendeu? Então, manter uma padronização na forma de alimentar o seu sistema. E aí temos os robôs de automação também, que fazem captura de andamento, que fazem cadastros, que fazem peticionamentos, protocolos, enfim. Às vezes você está pensando, meu Deus, é muita coisa, tudo é muito investimento, muito gasto. De fato, são investimentos que precisam ser feitos. Mas nem tudo precisa ser feito agora e às vezes nem tudo é viável para a sua advocacia. Então, cabe a você se atentar para o que está acontecendo no mundo jurídico em termos de tecnologia
e ver aquilo que vai agregar valor para o seu cliente, para a sua banca. Por outro lado, gente, nós temos os documentos que também são tidos como ferramentas de apoio aí para fazer essa gestão, para auxiliar a controladoria jurídica. E aqui eu citei dois, mas tem muito mais. Mas o que eu mais assim sou mega apaixonada, que eu acho que traz resultados incríveis, se bem elaborado e se mantido atualizado, é o Manual da Controladoria Jurídica. E aí, na verdade, assim, eu sugiro que o escritório tenha um manual para o financeiro, ou um manual geral de como se dá todas as atividades, um manual jurídico. Por quê? O manual, eu falei lá no início, um dos escopos da controladoria jurídica era trabalhar com mais agilidade, com mais qualidade, com mais segurança e eficiência. O manual da controladoria jurídica traz todo o rol de atividades que são desenvolvidas pela controladoria jurídica e principalmente a forma como essas atividades elas são realizadas. Então, isso evita o quê? Conversa desnecessária, interrompimentos desnecessários, evita do colaborador falar que fez errado porque não sabia como era a forma correta de se fazer. Estão percebendo? Então, com um simples documento, que na verdade ele é bem complexo de ser criado, na verdade, mas uma vez que ele foi criado, ele basta ser atualizado. Então, com esse documento, você já consegue aumentar as chances de atingir o escopo da controladoria jurídica. Então, a minha sugestão é que, caso você não tenha começado ainda a fazer o manual, Mônica, eu sou sozinha, precisa fazer o manual? Precisa. Se a sua intenção for crescer, se a sua intenção for no ano que vem contratar um estagiário, contratar um advogado, transformar seu unipessoal em uma sociedade de advogados, é super interessante que você despenda um pouco de energia e conhecimento para você elaborar um manual. Ok, e como que deve ser feito esse manual? Gente, fica extremamente chato você fazer um manual só escrito. Então, o ideal é que, além de dele ser redigido ali, né, de ter todo um texto bem elaborado, sem ser prolixo, mas que seja perfeitamente fácil de entender, qualquer pessoa que lê seu manual vai conseguir entender o que você quis dizer ali, é extremamente importante você juntar imagens. Então, eu vou fazer um protocolo. Ok, como que se faz o protocolo em determinado tribunal? Porque não é igual para todos, infelizmente, ainda não está unificado. Então, a gente precisa colocar em todos os tribunais onde o escritório atua, onde o escritório tem processo, você precisa colocar, dá um print da tela, fala, olha, aqui você seleciona, aqui e tal. Você fazendo assim, as chances de um novo advogado, de um estagiário vir te perguntar como que realiza aquele procedimento, ou de gastar horas e horas tentando fazer sozinho, entrando em contato na comarca, enfim, são muito menores. Porque, além de toda a escrita, que às vezes você escreveu para você, é muito claro, porque você visualizou o procedimento, você trouxe as imagens. E isso clareia muito mais para aquela pessoa que está tendo acesso. E aí, depois que você criou, o manual, na verdade, pessoal, ele está sempre sendo construído. Então, não basta simplesmente criar um manual, colocar lá no arquivo e pronto, acabou. Uma que ele precisa girar aí com a equipe, ele precisa ser atualizado. E quem que faz essas atualizações? O controller jurídico. Fica a cargo da controladoria jurídica zelar para que o manual ele seja do conhecimento de todos e para que ele sempre esteja atualizado. Porque senão ele perde a efetividade, ele deixa de ser utilizado e aí, olha assim, a sacanagem que foi, na verdade, doutores, até, né, de fazer com que a pessoa se empenhe para criar esse documento e ele ficar ali parado sem ser utilizado. E aí, o que tem que conter, além dessas imagens, desse texto todo? Constrói um organograma, né? Aqui falando já de uma sociedade que tem mais departamentos, construa um organograma.
Ah, aqui no topo tem os sócios, depois a gente tem o nível estratégico, a gente parte ter um departamento jurídico, ter a controladoria jurídica, o setor financeiro, administrativo. Quem está ligado à controladoria jurídica? Quem está ligado ao departamento financeiro? Porque quando você faz o organograma, aquele que chega para o seu escritório, ao olhar o organograma, ele sabe quem é o superior hierárquico, ele sabe a quem ele deve se reportar diante de determinada situação, ele sabe quem faz o quê. Então, esse conhecimento do todo do escritório traz muito em questões de agilidade, por exemplo. Tá bom? E outra questão outro documento que é importante ser inserido ali no manual são os fluxos de trabalho, né? Então, se você chegou a construir um fluxograma, então anexe esse fluxograma ali no manual da Controladoria Jurídica também. Então, tá vendo que com essas duas ferramentas de apoio, a Controladoria Jurídica ela vai conseguir trabalhar de forma efetiva, de forma ampla, no seu escritório, vai sair daquela parte ali de que você vai pensar assim, nossa, mas eu vou contratar um advogado para ficar sozinho em um departamento, simplesmente para ele fazer protocolo, para ele gerar guia, para ele, que mais, hein? Para ele solicitar documentos para cliente? Não. Você vai contratar um advogado para ele te permitir uma visão ampla, uma visão estratégica do seu escritório, da sua advocacia, ou você vai adotar essas práticas da controladoria jurídica, vai começar a trabalhar mais com tecnologia, construindo mais documentos, justamente porque para manter o seu escritório organizado, para ganhar todos aqueles benefícios em relação ao escopo da controladoria jurídica, para conseguir usufruir disso tudo e para poder crescer de forma sustentável, de forma organizada. Não quer dizer que com a controladoria jurídica, uma vez criada uma controladoria, uma vez contratado um sistema, uma vez feito um manual, construído um fluxograma, você nunca mais vai ter que mudar de sistema, nunca mais vai ter que reconstruir um fluxo de trabalho. Quer dizer que você tem um departamento que está extremamente focado nisso. Quer dizer que você tem uma equipe técnica, uma equipe de advogados que estão extremamente focados em elaborar novas teses, em fazer um atendimento técnico de excelência, em buscar novos clientes, na capacidade de dobrar a sua produtividade, né? Na capacidade de você romper a barreira aí do fazer mais com menos. Doutores e doutoras, muito obrigada pela atenção de cada um. Eu espero que tenha ficado a mensagem de utilizar melhor a controladoria jurídica no seu escritório. Tem aqui os meus contatos. O meu contato, meu perfil no Instagram é @controllerlegal. Se ficou alguma dúvida, se querem trocar alguma ideia em relação à controladoria jurídica, fiquem à disposição. Às vezes eu não respondo de pronto, mas eu sempre respondo a quem me procura por esses canais de comunicação. E uma mensagem extremamente importante para você levar para o seu time. Em time que está ganhando, se mexe sim. A gente mexe, porque a gente quer melhorar, a gente quer acompanhar o mercado, a gente não pode ficar para trás. Uma coisa é você, porque tem três opções. Tem aqueles que vão sumir do mercado, o mercado simplesmente exclui determinados escritórios, determinados advogados, isso é fato. Tem aqueles que permanecem como estão, não crescem nem saem do mercado, fica ali naquela zona de conforto, e tem aqueles que vão crescer. E para crescer, a gente precisa estar na busca dessa melhoria contínua, a gente precisa estar acompanhando o que está acontecendo no mundo jurídico. O Poder Judiciário está atento, o seu concorrente está atento, o seu cliente também está atento. Então, nós precisamos nos adaptar o quanto antes, ficar menos resistentes e mais atentos. Organizadores do Congresso, muito obrigada. Amei estar aqui com vocês. Espero, de fato, ter contribuído com o assunto controladoria jurídica. Até mais.